Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Nós estamos pregando uma série, hoje é a última mensagem dessa série, intitulada É Preciso Saber Viver. E talvez você precisa aprender a viver segundo a vontade e os preceitos de Deus para a glória do Senhor Jesus. É preciso saber viver. Mas nessa noite eu gostaria de ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: dominando a língua. Eu quero te fazer uma pergunta: você domina a língua? Se você faz isso, você é perfeito varão, diz a palavra de Deus em Tiago 3. Mas talvez você é alguém que fala demais, e fala muita besteira, machuca muitas pessoas. E a vontade de Deus é que você possa dominar a língua, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus, Senhor de tudo e de todos, que reina e domina toda a história. Então nós estudamos até hoje algumas verdades. A primeira verdade que estudamos e que o livro de Tiago fala é essa: seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ser praticante da palavra. O resumo de Tiago é você colocar em prática o Evangelho, as verdades de Deus, os princípios de Deus. E estudamos, a primeira mensagem dessa série era colocando a fé em prática. Você tem colocado a sua fé em prática?
A segunda, passando pela provação com alegria e perseverança. Você tem encarado a provação desse jeito? A terceira, tratando as pessoas sem discriminação. Você tem tratado o povo assim? A quarta, ministrada pelo presbítero Rubens, incluindo Deus em todos os nossos planos para o futuro. Quando você planeja e faz um projeto de vida, você tem incluído Deus na sua história, na sua vida. Você que aprendeu sobre isso, de como você deve viver, é preciso saber viver, e saber viver com fé e praticando tudo, saber viver com alegria em meio às provações, saber viver sem discriminação, saber viver colocando todos os nossos planos e projetos diante de Deus. E hoje, saber viver dominando a língua. Você contar fofoca resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora em alguma coisa? Melhora em alguma coisa? Esse homem, ele disse: eu só sei o que nada sei. E você, que sabe as verdades de Deus, porque tem fofocado, difamado e falado coisas que você não deveria falar? A palavra de Deus nos fala sobre isso. Em muitos textos, o próprio Tiago, na verdade, ele cita vários versículos a respeito da língua, de ficar calado. Mas eu acho o texto que nós lemos hoje, como a abertura do culto, é um texto muito importante. O rei Davi, ele falou sobre isso também. Vamos ler. Você precisa orar assim hoje? Ponha, Senhor, uma guarda na minha boca. Você precisa orar desse jeito? Ou você tem vigiado no seu falar? Será se você precisa dizer: Deus, olha, põe uma guarda na minha boca, porque eu falo demais. Falo sem pensar, falo coisas que não deveriam falar, e faço coisas que não deveria fazer. Então põe guarda na minha boca para vigiar. Vigiar. É importante que você possa compreender essas verdades de Deus. O salmista, ele entende que necessita de Deus para que ele possa vigiar ou dominar a sua língua. Você tem de aprender a vigiar e dominar a sua língua. Salmo 141, verso 3. Você precisa aprender isso. Então o texto que nós lemos, um versículo, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre duas verdades. A primeira, ele fala sobre o egoísmo, pessoas que querem ser mestre na igreja, querem ensinar na igreja, para se vangloriar do seu ensino. E aí ele dá uma exortação dura, versículo 1 e 2, a esse respeito. E depois, nos demais versículos, até o versículo 12, ele vai falar sobre o poder que a língua tem de destruir. O poder destruidor da língua, de quem não consegue dominá-la. E é importante que você, em nome de Jesus Cristo, possa aprender a saber viver, dominando a sua língua. Que você fala demais. Você talvez fofoca demais. Talvez você fala coisas que nunca deveriam falar e nem fazer, mas você fala. Talvez você fala muitas besteiras e muitas palavras pornográficas. Talvez você, quando abre alguma coisa, abre a boca para falar alguma coisa, só fala besteira. Você tem de rever o seu coração e a sua vida. Porque como é que você é conhecido como um fofoqueiro?
ou como uma pessoa de fé, que pratica a verdade de Deus, alguém que passa pelas tribulações, alegre, dizendo o que Carla disse assim: eu sei que Deus tem um projeto para tudo. Alguém que não discrimina o outro, pela sua aparência, pela sua posição social ou pelo seu dinheiro, colocando os seus projetos, os seus sonhos e os seus planos todos diante de Deus. E viver na direção de Deus, controlando a sua língua. Porque talvez você está aqui e eu quero te dizer que por causa da sua língua, na verdade não é a língua é só externa o que está no seu coração. Por causa do seu coração, o seu corpo inteiro vai para o inferno. E a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de prostituição, vai ser assim, você vai falar sobre prostituição. Cheio de lascívia, você vai falar sobre lascívia. Cheio de inveja, você vai falar fofoca das pessoas. Cheio de maledicência, você vai falar mal das pessoas. Do que está cheio o seu coração? Eu acho que todos nós poderíamos orar hoje. Põe guarda. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Eu preciso que o Senhor me ensine a dominar a língua. Talvez você precisa falar hoje assim. Então, o verso 2 ensina primeiro que todas as pessoas que não dominam bem a língua, que é a temática central, comete erros. Primeiro porque quer ser mestre e se acha melhor do que todos. Se acha melhor do que as outras pessoas. O verso 2 fala sobre isso. Diz assim: porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. O verso 1 diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo? Para que vos se orgulhar de ser mestre, se você vai receber maior juízo por causa disso? E se você refrear a língua, você é perfeito varão. Quem deseja ser mestre, ser guia, tem de ter um bom procedimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tem de ter responsabilidade para fazer um papel de guia, de instruir alguém. Você tem de ter um bom testemunho diante de Deus e dos homens. Tem de ter responsabilidade com as coisas do Senhor e com a espiritualidade de vida. E talvez você está muito distante de uma vida de devoção e oração, e o seu ensino é vazio. O verso 1 diz: querendo ensinar. Ensino vazio que não serve para nada. Palavras lançadas ao vento. Pessoas que pregam e querem ouvir louvor. A glória e a honra é tão somente de Deus. Importa que o homem diminua e Deus cresça. E Deus cresça. Se não for assim, não adianta nada. Muitas pessoas usam a sua língua de forma errada. Eu sabia que a minha voz ia acontecer isso. Chupei muito geladinho essa semana, irmãos. Confesso o meu pecado.
fui na Tuti, comprei um fardo, 5,50. Coloquei no congelador. Confesso. E usei muito. Teve dias de chupar quase 5. E eu sei que eu preciso da voz para comunicar. Usando a língua de forma correta. O perfeito varão usa a língua de forma correta. E isso quer dizer que ele não erra. Que ele não fala coisas erradas. Mas que ele é maduro diante de Deus. Porque todas as pessoas aqui falam coisas que nunca deveriam falar. Todo mundo. Mas aquele que domina a língua é perfeito varão. Aquele que vigia no falar. Aquele que tem horas que dá vontade de falar uma coisa mal e ele se segura. Isso é quem vigia no falar, é quem é maduro espiritual. É o que Tiago já vem avisando há tempo. Ser maduro espiritual é alguém que vigia. Não é alguém sem pecado. Mas é alguém que vigia as suas palavras. É alguém que quando fala algo que não deveria falar, diz: eu errei tanto, eu não devia ter falado isso. E volta atrás. Mas isso não é algo contínuo, habitual, porque ele é alguém maduro. Então ele ensina, mesmo em algumas vezes errando. Ele ensina e ele tem um procedimento muito bom, onde domina a sua própria língua. A primeira lição que eu recebi como evangelista, de um amigo pastor, ele disse assim: olha, todos os pastores e evangelistas deveriam escrever na sua testa um nome assim: perdão. Porque você vai ouvir tantas coisas e vai dar vontade de falar tanto. E você vai ter de engolir o sapo, e quando as perninhas ficarem enganchadas na boca, você tem de pegá-las e colocar para dentro. E o cara, quando me ensinou isso, ele disse: você está disposto a isso? Você está disposto a buscar a maturidade espiritual? E buscar a maturidade espiritual é falar a verdade. E tem gente que bota essa desculpa: olha, eu sou extremamente transparente e verdadeiro, eu falo a verdade. Mas a verdade machuca muitas pessoas, porque a verdade deve ser falada em amor. Você faz o bom uso da língua quando você fala a verdade em amor. Não com rancor, não com ódio, não com ar de superioridade. Porque se você controla a sua língua, você pode controlar todo o seu corpo, todas as suas ações. E você que é filho de Deus deve acreditar que uma das derivações do fruto do Espírito, que é amor, é domínio próprio. E se você domina a sua língua, você pode dominar todo o seu corpo. Todos os seus desejos, todos os seus anseios, por mais pervertidos que são, você pode dominar em Cristo Jesus, que é o seu Senhor. E só pode fazer isso quem realmente tem Ele como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. E você é servo dEle e vive para a glória dEle. Então Tiago começa a falar sobre isso, diz: olha, não queira ser mestre. Mas ele não está dizendo que ser mestre é ruim. Ele está dizendo assim: olha, não queira ser mestre para vangloriar-se disso. Queira ser mestre sim.
para ser varão perfeito, usando bem a língua e ensinando correto as verdades do Evangelho de Deus. E aí ele discorre sobre a língua, e então ele usa figuras importantes para falar que o homem pode dominar a língua. E a primeira figura que ele fala é que o freio na boca do cavalo, o freio segura na língua. E o cavalo é dominado pela língua. Eu já andei de cavalo, não sou muito daqueles bons não de andar, mas já andei muito. E quando você puxa a rédea para um lado, o cavalo vai. Não tem jeito. Ele vai. Deve causar dor. Mas ele obedece. Então ele usa essa figura para dizer assim, ó, se você dominar a língua, se o cavalo é dominado pela língua, se você dominar a sua língua, você vai dominar todo o seu corpo. Ele usa uma outra figura, falando do leme bem pequeno. Ele diz, olha, vê um navio imenso, grande. Imenso. É o leme que dá a direção. E é importante lembrar que os navios naquele período não tinham motor. Era tudo com vela e o vento soprava. Então o vento poderia dar uma tempestade e botar para um lado, mas o leme dava a direção certa, mesmo ventando do lado contrário. E eles, quando tem essa imagem, o povo judeu não é um povo marítimo ou de domínio de navegação marítima, mas eles viam os navios chegando pelo Mar Grande, que é bem próximo ali, e eles viam que o navio era dominado pelo leme. Ele diz, olha, algo tão grande é dominado pelo negócio tão pequeno. Você talvez é dominado pela sua língua. Eu quero te dizer que você pode dominá-la, em vez de ser dominado por ela. E aí ele usa uma outra figura. Ele usa a figura de uma faísca de um fogo. O fogo está aqui. Solta uma faísca, ela voa, o vento leva. Cai em outro lugar e ali pega fogo. Incêndios acontecem assim. De todo tipo. E ele diz, olha, esse faísco de fogo pode queimar uma floresta inteira, uma mata inteira. A sua língua pode fazer um dano muito grande. Pode destruir muitas coisas. Aprenda a dominá-la, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E depois de falar essas verdades todas, ele chega no verso 6. E ele diz, olha, eu não quero só usar a ilustração do que a língua é. Eu quero afirmar o que ela é. A língua é fogo. A língua é fogo. E ele de forma categórica expressa assim: a língua é fogo, diz o verso 6. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. A língua é um mundo de iniquidade. Já parou para pensar nisso que ele está dizendo? Que a sua língua é um mundo de iniquidade. Um mundo de pecado. É um fogo terrível. E a função dela, quando não é dominada, é exercício do mal. Porque é um mundo de iniquidade. É exercício da maldade, de tudo que é errado. E aí ele diz que a língua corrompe. A língua corrompe de tal maneira. A língua corrompe de tal forma que destrói tudo. Fogo aqui está no sentido de destruição sem controle. E o que é combustível para a língua?
Tudo que os olhos veem. Tudo. Fogo precisa de combustível. Se a língua é fogo, o que é fogo? Tudo que o que é combustível para ela, tudo que os olhos vê. Se você sabe falar mal dos outros, tudo que você vê fala mal. Tudo. Pastor, o que é isso? Tudo é combustível? É combustível, tudo. Tudo que faz, tudo que acontece é combustível para você falar, questionar, murmurar. Tudo. Sabe o que é combustível para a língua? A fofoca, a mentira. Quando você difama alguém, quando você alimenta o ódio, quando você cria discórdia, quando você incita a luxúria, quando você dá origem a vários pecados, sim, são combustíveis. Combustíveis para a sua vida. E corrompe não só a sua vida, mas a vida do outro. Destrói. E talvez você sabe que você deveria ser um agente de bênção, de paz, de bondade. Porque você é embaixador do reino de Deus e você usa a língua para destruição, para corromper. Porque o seu coração está cheio de maldade e você está muito distante dos princípios de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. E o Senhor Jesus, no livro de Marcos 7, 20 e 25, ele diz: porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívias, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. E você fala e faz coisas que levam à destruição. Será que você é embaixador do reino mesmo? Será se realmente você tem o ministério da paz que Deus te confiou, o que diz Paulo? Ou será se o seu coração tem tanta maldade, há tanto mal, de tal forma ao ponto de você destruir tudo com a sua fala, com a sua forma de falar, do jeito que você tem falado e tratado as pessoas. Mas ele diz que é um fogo que incendeia. Não só queima e destrói, mas incendeia. A fofoca faz isso. Quando você fala mal de alguém, faz isso. Incendeia. E o texto diz que incendeia todo o rumo da vida. Consome tudo. Incendeia todos. Será se você tem sido alguém agente assim? A igreja precisa de gente que motive, que abençoe, que ore, que interceda. Pessoas que abram mão, pessoas que neguem os seus próprios desejos e os seus projetos e tomem uma cruz e sigam Jesus Cristo. Pessoas que amem o ser humano. Pessoas que não são contaminadas e incendiadas pelo poder do fogo da língua maldita. Pessoas que não são filho do diabo, do capeta. Porque o diabo que é acusador. Pessoas que são filhos de Deus e amam e pregam a paz continuamente. Mas ela não só incendeia, como também ela é incendiada. A língua é incendiada. E o versículo 6 diz o porquê ela é incendiada. Porque é o diabo que incendeia a língua. Como assim?
Aparece aí uma palavra no original grego quando se fala de inferno, que é lugar do castigo, no lugar de castigo, lugar onde habita o diabo. E ele faz isso com a língua de quem o serve. Mas talvez você serve a Deus e algumas vezes permite que o diabo use a sua língua. Muitas pessoas fazem isso. Uma certa vez Jesus disse a Pedro: se afasta de mim, Satanás. Porque Pedro estava usando a sua língua de forma errada para a glória do diabo e não de Deus. E o que Pedro estava falando parecia ser uma coisa boa. Não vai morrer na cruz. Vamos fugir, vamos arrumar pessoas, vamos se esconder. Não faz isso não. Ele disse: afaste de mim, Satanás. Você olha aquele texto e diz: Jesus Cristo está sendo muito duro com Pedro. Ele queria ser bonzinho, não. Jesus Cristo estava vendo o que estava por trás de Pedro, incendiando a sua língua e o seu coração para o mal, para longe dos planos e projetos de Deus. A língua leva todo o seu corpo para o inferno. Se você é maduro, se você é perfeito varão, você vigia no seu falar. Como dominar a língua? Se a língua só externa o que está no coração, a única forma de dominar a língua: purifique o seu coração. O verso 9 ao 12, ele quer falar sobre isso, sobre purificar o seu coração. Porque ele começa a dizer: olha, com tua boca você bendiz ao Senhor, e com a mesma boca você amaldiçoa o seu irmão. Com a mesma boca que você bendiz ao Senhor e Pai, Senhor e Pai, com a mesma boca você amaldiçoa o seu irmão. Como é que podemos purificar o coração dominando a língua? Viva a palavra de Deus. Viva a verdade de Deus. Tenha Deus como Senhor da sua vida. Bendiga o Senhor. Senhor significa Kyrie, o seu dono. Viva dominado por Deus, não pela maldade do seu coração, externado na sua língua ou na sua fala. Em nome de Jesus, tenha Deus como Senhor de todo o seu corpo, quem dirige tudo que você fala. Tenha Ele como Senhor. E talvez o Senhor Jesus Cristo, por mais que você seja membro desta ou de qualquer outra igreja, não é de fato o único Senhor da sua vida. Uma vez um colega meu levantou a mão num momento de um apelo, e ele era um cara pervertido, amigo de infância. E eu disse assim para ele, o nome dele é Ricardo, eu chamava Cadica desde crianças, brincando, que é dica. Cara, que legal, você aceitou Jesus. Ele disse: rapaz, quem é que não quer aceitar Jesus, cara? Jesus é bom demais. E eu disse: esse cara tá demais, não tá não? E aí eu comecei a apertar ele: mas você entendeu mesmo que você tem de mudar de vida, que você tem de ser uma nova criatura, e que Jesus Cristo, além de ser o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, é quem domina você, e toda a sua vida é dominada por Ele. Ele disse: eu não fiz isso não. Eu quero a salvação de Jesus. Eu duvido que alguém não queira. Eu quero, a salvação eu quero, mas Ele ser o Senhor da minha vida, não. Até hoje, quando eu vou em instância, eu encontro Ele, converso com Ele a respeito de Jesus. Ele me ouve muito, mas até hoje Ele não tomou esse passo real
de ter Cristo como Salvador, Senhor, aquele que domina a sua história. Como é que eu purifico o coração, deixando que Jesus entre no meu coração e transforme o meu ser, sendo o Senhor de tudo e de todos. Esse nome Senhor que aparece aqui com a boca, você bendiz ao Senhor, é Adonai. Você bendiz a esse Deus que governa tudo, é Ele seu governador. Precisa Deus ser o seu governador, porque se Ele não for o seu governador, você não pode dominar a língua. E só é possível dominar a língua purificando o coração. E você purifica o seu coração tendo Deus como Senhor, mas como um Pai. E Tiago queria deixar isso bem claro. Você não pode dizer que Ele é seu Senhor e seu Pai e maldizer o seu irmão. Ele não é realmente o Senhor e também não é realmente o seu Pai. É preciso rever a sua vida, a sua história, porque esse Deus que domina, Ele é um Pai presente, é um Pai que te ama. E por mais que a sua noção de pai seja errada, porque você não teve um pai bom, o Senhor Jesus fala que esse pai é um pai que está no céu, é um pai perfeito, que ama os seus filhos, que dá sua vida pelos seus filhos e que não abre mão dos seus filhos. É um pai que não dá tudo o que você pede, para que você não seja mimado e estragado. Mas é um pai que cuida, está continuamente, todos os dias ao seu lado, e continuamente para te ajudar, te proteger e te guiar no caminho certo. Ele é um pai assim, que quando você erra a direção, ele vem, pega e diz: não, meu filho, é por aqui, você está caminhando errado. Ele é um pai desse jeito. Então, se Ele é pai, deve ser bendito e você deve louvá-lo. Entenda que Ele é o seu Senhor, é o seu Pai, e somente Ele, a sua boca, a sua língua, tem de ser instrumento dEle, tão somente do Deus que dirige você. Mas Ele fala nesses versículos para que você não viva a contradição. Porque quem é pai e quem busca a purificação do coração e acredita que Deus é Pai e Senhor, ou Senhor e Pai, porque Ele é Senhor de quem Ele é Pai, domina tudo e todos, mas domina aquele que reconhece o seu domínio. Algumas vezes o Senhor Jesus, e na palavra de Deus diz bem assim: não era um dos nossos. Filho do diabo, da perdição. Aqui fala sobre contradição, sobre louvar a Deus, amaldiçoar o irmão, e ele termina dizendo: pode um rio sair água doce e água amarga? É possível isso acontecer? Ele termina dizendo: não. Ou você é, ou você não é. O que Tiago está dizendo e batendo é nisso. Ou você é alguém que no seu coração habita Jesus e limpou tudo e jorra água doce. Ou você não é. Mas não há possibilidade de jorrar as duas coisas. Com isso ele não está dizendo que o homem, o ser humano não peca. Não. Mas há alguém maduro. Que o pecado não é uma prática de vida, é um acidente na sua vida. É alguém maduro que vigia muito bem o que se fala. Será se você passou pelas 3 peneiras de Sócrates? A peneira da verdade, da bondade, e a outra peneira tem de consultar os meus... De quê? Não entendi. Da necessidade. Lembrei no diálogo. Da necessidade. Você passa pelas 3 peneiras?
A peneira de Tiago e de Deus é muito maior, aonde ele diz que você deve somente bendizer a Deus e Pai e abençoar os seus irmãos, aonde ele diz que do seu coração só pode sair uma coisa. Se sai duas, há um outro Senhor reinando no lugar dele na sua vida. E quem é que está reinando? Talvez seja você mesmo. Talvez você seja um ególatra. Talvez seja qualquer outra coisa reinando. Cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. Cuidado com o que você fala. Presta atenção nas palavras de Jesus Cristo. Entenda que do seu coração deve proceder boas coisas. E talvez nessa noite mesmo, sendo membro dessa igreja ou de qualquer uma, você precisa pedir a Deus que entre no seu coração, transforme a sua vida e seja Senhor sobre você, purificando-o de todo mal. E aí você, como servo e alguém controlado por Deus, você ora e glorifica a Deus, mas você vigia no seu falar e no seu procedimento. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para não entrares em tentação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.